O que seria ser um homem bonzinho para muitas mulheres? Seria aquele homem disponível, gentil, que trata ela bem, que dá bom dia, que não some, que não dá o famoso ghost, o famoso homem provedor? E mesmo com todas essas características, qualidades que muitas nas redes sociais colocam na mesa que seria um homem ideal, na realidade, meu amigo, é totalmente ao contrário. Na verdade, o que elas escolhem realmente, o que dá aquela famosa adrenalina, aquele famoso tesão que elas se sentem mais atraídas, é o homem totalmente ao contrário do famoso homem bonzinho. Já que, para muitas, como no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, o homem intitulado como bonzinho é sempre colocado como alguém chato, alguém desinteressante e tal, é bonzinho demais para ela, e parece que muitas preferem literalmente serem pisadas, serem humilhadas, fazerem de tudo para o tipo de homem que trata ela mal, que todo mundo enxerga isso, todo mundo orienta ela, mas mesmo assim é esse tipo de homem que elas têm muito mais atração do que o homem bonzinho. Gente, por que nós mulheres a gente não consegue gostar dos meninos que tratam a gente bem? Tipo assim, os meninos bonzinhos, sabe? Que chama pra sair, que manda mensagem, que não some, que não mente. Porque a gente só fica obcecado em quem é ruim com a gente, em quem a gente. Eu falo por mim. O menino bonzinho que manda mensagem sempre, que curte tudo, que responde tudo, eu não quero. Eu falo, não, esse aqui tá muito fácil. Eu gosto dos que pisa, dos que não responde, dos que some, dos que mente. Eu tomo mas não importa. Entendeu? Tipo assim, às vezes a pessoa, ela não é nem tão escrota. Tipo assim, vocês conversam e tal, mas é do jeito dela. Entendeu? Ela some, ela mente. Mas você não faz isso com ela. Entendeu? Mas ao mesmo tempo vocês conversam do bom dia ou boa noite. Então significa alguma coisa. Mas ao mesmo tempo não significa nada. Às vezes ele só quer manter você ali. Gente, um desabafo, desabafei. Entendeu? Mas eu fico obcecada na pessoa. Tipo, que ela parece que quer, mas não quer. É esses que eu fico obcecada. Os que eu já tenho de bandeja, eu não tô nem aí. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda na distribuição do vídeo, e também se você está no seu celular, hypem um vídeo que fortalece muito aqui o canal. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Bom, esse vídeo que vocês viram é um de vários que tem nas redes sociais de mulheres dizendo que não preferem um homem bonzinho, prefere aquele famoso homem cafajeste que vocês sabem muito bem como é esse tipo de homem. E fora ainda, se vocês observarem, que depois que acontecem as consequências das suas atitudes, né, das suas próprias escolhas, que vira aí uma mãe solteira, uma mãe solo, uma mulher que fica amargurada com a vida, uma mulher que totaliza todos os homens em uma só caixinha, que nenhum homem presta, que eles são misóginos, que eles são red pill e tal, sendo que foi a própria escolha dela. E muitas vão argumentar o seguinte: mas eles não veem nada escrito na testa, que são isso e aquilo, que, né, poderia fazer algo a mais comigo, ou que poderia me abandonar quando eu tivesse algum filho dele, ou alguma coisa mais difícil na vida, questão financeira e tal. Só que, cara, aí a gente vê a hipocrisia delas, porque todo mundo enxerga, todo mundo sabe como é o caráter desse tipo de homem que ela vai se relacionar e que futuramente pode acontecer alguma coisa a mais, e mesmo assim elas encaram esse tipo de aventura. E cara, principalmente é o seguinte, todo mundo consegue meio que reparar no tipo de cidadão que posteriormente ela vai querer ter algum relacionamento. Cara, todo mundo, querendo ou não, mostra suas red flags, os seus sinais de alertas, de como ele vai se comportar, principalmente com você, mulher. Se ele é um cara que te trata mal desde o começo, mesmo que em pequenas coisas, ou até mesmo na questão do familiar dele, não trata a mãe dele bem, isso, aquilo, você já tem um norte de como esse cara vai colocar você na vida dele, como ele vai te tratar realmente. E mesmo assim, mesmo mostrando todos os pontos ruins que esse cara tem, elas ainda sentem muito mais atratividade por esse tipo de cara. É só vocês analisarem aí, principalmente nas redes sociais, até no âmbito, sei lá, na escola que vocês já tiveram, e até em outros ambientes, que você vai ver que o tipo de homem que elas sentem mais atratividade, não totalizando todas, mas a maioria que diz, né, com uma boca cheia, que é esse tipo de homem que ela sente mais atração, né, aquela famosa adrenalina, é o cara errado, né, o cara que não é um bonzinho. E esse homem bonzinho, que é a maioria dos homens, né, o homem de bem, o homem trabalhador, o homem que tem princípios e valores, trata a mulher bem,
é sempre colocado de escanteio, é um homem considerado chato. Só que aí que entra a parte que a gente precisa ter coragem de falar. Principalmente se você é homem. Muitas mulheres ainda ficam meio que ressentidas se você é um homem que dá uma opinião, ou até mesmo é uma mulher que não concorda com as atitudes delas e não aceitar as consequências reais das suas próprias escolhas, porque tem muitas entidades aí, discursos do dia a dia que focam apenas em vitimizar as mulheres, como se elas fossem apenas um barco à deriva sem nenhum controle sobre o rumo que tomam. E deixando claro aqui, o homem que é abusivo tem a culpa total pelos atos dele. Isso é inegociável. Ninguém aqui vai passar pano para esse tipo de homem. Mas, e tem um mais muito grande, e a responsabilidade feminina sobre com quem a gente se relaciona. Sobre sinais, que nem eu falei para vocês, que muitas delas ignoram, meio que por uma questão de hipergamia, uma questão de status, uma questão de poder, uma questão de, pô, eu estou se relacionando com um homem que tem, entre aspas, um poder sobre outras pessoas, que vocês sabem muito bem, principalmente no quesito de uma vida, digamos assim, não tão exemplar assim. Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo mal. Então a mulher, ela vê o homem bom, trabalhador, honesto, como sem graça, homem meio careta, sem atrativos. E geralmente nesses grupos de adolescentes é sempre o mais doente, o mais delinquente que exerce o papel de liderança dos outros membros daquele grupo, daquela turminha. E muitas delas ainda encaram esse tipo de aventura, né? A famosa aventura com esse cara. Só que muitos desses discursos, dessas ideologias, sempre colocam a mulher como vítima de tudo. Sendo que, conscientemente, fez a sua própria escolha. Ela pagou para ver, aquele ditado popular, né? Ela quis pagar para ver. E mesmo com tudo isso, ela tá se sujeitando a futuramente entrar na justiça com a Lei Maria da Penha, a medida protetiva, todos os lados ruins de um relacionamento abusivo. Ela está entrando, porque é muito fácil elas falarem nas redes sociais que preferem um homem, né, o famoso cafajeste, só que elas colocam em outras palavras, mais, entre aspas, romantizadas, né, do que um homem bonzinho, porque esse homem cafajeste, esse homem que trata ela mal, elas têm ainda a esperança de meio que consertar eles, ou até mesmo que é esse tipo de homem que elas querem para a vida delas. Aí eu te pergunto, cara, até que ponto um discurso, ideologias narrativas fazem efeito? Porque é muito fácil elas falarem isso nas redes sociais e até se relacionarem, mas amanhã ou depois, quando elas forem mães solteiras, ou quando entrar na justiça como a Lei da Maria da Penha, ou quando o cara ficar stalkeando ela, perseguindo ela, será mesmo que todo aquele discurso que ela tinha antes, que preferia esse tipo de cara, agora que as consequências estão vindo, será mesmo que ela tem da consciência de que ela fez a escolha dela, ou ela vai se colocar no guarda-chuva da vitimização? Bom, é essa hipocrisia que muitos fazem, principalmente canais de opiniões e tal, que fala a respeito de comportamentos de mulheres, de homens e outras coisas, mas em destaque no vídeo de hoje é por que será que mesmo que elas gostam de jogar na mesa, eu não prefiro um homem bonzinho e tal, prefiro um homem com uma vida mais aventureira assim, com mais adrenalina, depois que acontece a colheita da sua responsabilidade, elas querem isentar totalmente disso. É muito mais fácil eu culpabilizar os homens, que todos os homens são ruins, pelo simples fato de eu ter tido a minha própria decisão de se relacionar com um cara que todo mundo já viu como que era o caráter dele, mesmo que elas vão argumentar, que nem eu falei, ele não tinha nada descrito na testa. Mas, cara, ninguém é inocente, todo mundo sabe como é uma pessoa, principalmente o caráter dela, com as atitudes simples, né? As atitudes sutis que ela tem. E mesmo assim, ainda tem esse movimento de mulheres querendo esse tipo de homem e mesmo depois das consequências disso, não querem ser culpabilizadas, apenas querem se sentir vítima de tudo isso. O mais irônico, na minha opinião, é que a gente não vê nenhuma das criadoras de conteúdo feminino, né, de movimentos aí que vocês conhecem muito bem, ou até alguns públicos, dando algum parecer de discursos dessas mulheres que incentivam, querendo ou não, outras, homens que tratam realmente a mulher mal, né, nas redes sociais principalmente, tem uma romantização, uma glamorização justamente nesse típico de dinâmica tóxica, né? Eu não vejo nenhuma dessas mulheres, desses movimentos e até políticas públicas dando algum parecer. É sempre aquela questão, né? É o direito da mulher, a mulher tem que decidir o que ela quer. E beleza, cada um tem as suas escolhas, mas o que não dá para negar uma verdade absoluta é que as consequências virão. E quando as consequências vêm, quem que são culpados não é aquele homem ruim, não é aquele homem tóxico que ela tanto fala, vai ser todos os homens. O homem que trata a mulher bem, o homem que só quer ter uma família, o homem que tem princípios e valores, esses homens vão ser todos culpabilizados por uma única atitude que ela teve, uma única escolha que ela teve ruim, o famoso dedo podre, e os homens serão errados da história. E nunca vai ser ela.
entende? Ninguém forçou ela a ter um relacionamento com esse tipo de homem. Ela mesma que quis. Ela se incentivava outras mulheres, fazer discurso disso e aquilo, e quando a conta chega, o que é mais fácil? Ela aceitar o seu erro, as consequências das suas atitudes, ou culpabilizar outras pessoas? Bom, vocês já sabem a resposta. Esse tipo de discurso que circula tranquilamente nas redes sociais, em vídeos, né, vira meme, vira piada, vira identidade e até apoio de outras mulheres, que eu até reparei de muitas mulheres que têm relacionamentos dizendo que preferiam sim um homem meio que o cafajeste, né, um homem que trate ela mal e tal, por aquela questão que eu falei pra vocês lá atrás. E elas estão no relacionamento com o famoso homem bonzinho e elas não têm nenhuma atratividade com ele. Aí surge esse tipo de conteúdo, esses vídeos, e elas estão lá comentando como se fosse algo normal. E o mais curioso é que se alguém vier e disser, olha, talvez seja saudável repensar essa atração, essas escolhas que vocês estão tendo, essa pessoa é taxada de moralista, de misógino, principalmente se for homem, ou até mesmo as mulheres que são contra esse discurso, são contra essas narrativas e ideologias. Está tendo aí um crescimento enorme nas redes sociais, uma libertinagem, uma famosa escolhas, mas sem consequências. Tudo isso vira um debate muito complexo, cara. Porque, ironicamente, esse mesmo discurso que romantiza o caos relacional, ele não é chamado de prejudicial. Ele é chamado de autêntico, né? De divertido, de tem que aproveitar minha juventude, eu sou uma mulher, então posso fazer o que eu quiser. E curioso isso, não é? Porque reserva a palavra tóxico, que é o retrato real desse tipo de homem que elas tanto querem, que elas tanto abominam, e é esse tipo de cara que elas querem se relacionar. O mais hipócrita e coerente é isso. Toda aquela aversão ao homem, que o homem é tóxico, que o homem é isso e aquilo, é o tipo de homem que elas estão querendo se relacionar. É o tipo de homem que elas estão colocando esses discursos nas redes sociais. Só que elas só reservam essa palavra tóxico quando é confortável usá-la. Elas fingem não ver quando o próprio comportamento ou a própria atração é que está alimentando esse ciclo todo. Mas depois, quando a realidade bate na porta delas, quando elas acabam, entre aspas, vendo as consequências reais das suas atitudes lá no passado, aí sim, aquele homem bonzinho de lá atrás, agora milagrosamente, é a escolha mais certa para elas. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meus 2 centavos sobre tudo isso. Se vocês concordam, discordam ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo, deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, é totalmente de graça, não te custa nada, porém, entretanto, tem algumas maneiras que sim, você pode me ajudar financeiramente a me dar um gás a mais, que está aqui na descrição, o apoia-se que você contribui mensalmente. No YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, ou entrar no Seja Membro aqui do canal, que você paga um valor simbólico todo mês, que ajuda muito, ou ainda da forma grátis, que também faz uma diferença enorme, que é curtindo, comentando, hypando o vídeo e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima!